Agora a gente vai falar sobre o médico veterinário na indústria de alimentos. Como é desenvolvido o papel desse profissional? Qual é a importância dele também? O hábito, por exemplo, de comer fora de casa exige um certo cuidado, gente. Você sabe a procedência, por exemplo, dos alimentos que andamos ingerindo? O médico veterinário, mestre em produção animal, responsável técnico em inspeção sanitária de alimentos de origem animal, conversa conosco a partir de agora. Danilo Mendes Hortêncio, muito obrigado por sua presença aqui na Rádio Diário nesse feriado. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os Bom dia. ouvintes. E agradeço eu esse convite. Doutor, cabe ao médico veterinário a inspeção e fiscalização dos matadouros, né? Frigoríficos, fábricas de conserva de carne, de pescado, entre outros. A importante atuação desses profissionais, como é reconhecida ou não? Existe uma lei, deve ter uma lei, um conselho que rege todo o trabalho de vocês, né? Nessa área especificamente, porque você associa médico veterinário a pet, e não é sempre assim, né? Então é isso, né? Nós temos a sociedade em si, quando se fala de médico veterinário, remete muito a pet, né? Então Sim. a clínica de pequenos, o cão e o gato apenas, né? Geralmente a gente só lembra disso. Geralmente, né? Então quando a gente vê comercial até mesmo, né? Você vê lá o clínico lá com o cachorrinho, Sim. o cãozinho, mas a veterinária, ela vai muito mais além do que isso, né? Então, além da parte pet, da parte de produção animal, né? Onde você cria esses animais, a gente cuida também aí da parte sanitária, né? Então, literalmente separar os animais doentes, né, que estão sendo abatidos, e aí com isso evitar que essa carne, esse alimento chegue na nossa mesa. Como é que os médicos veterinários conseguem atuar em todos os municípios na dimensão do Amazonas? Porque abatedouros, a gente sabe que na capital a vigilância é bem maior, né? Uhum. Na zona rural, enfim, mas e no interior, com aqueles chamados abatedouros clandestinos? Isso significa doença um pouco mais à frente e as pessoas estão ingerindo aquilo. Vocês conseguem estar no estado todo ali vigilantes? Então, Patrick, isso aí é uma dificuldade muito grande que nós temos aqui no nosso estado, né? Nós sabemos a dimensão que é geograficamente o nosso estado, e infelizmente, né, a maioria dos municípios eles não possuem indústrias, né, para fazer o abate correto e a inspeção veterinária desses animais que estão sendo abatidos e vão para as feiras, né? Então, a grande maioria come carne clandestina sim, né? Eu sou daqui do interior do estado, aqui do Cariri da Várzea, né? Que é um exemplo clássico, né? Que é aqui ao lado de Manaus praticamente, né? E nós lá não temos um abatedor, né? Como exemplo, né? Essa realidade é em todo o interior? A grande maioria dos interiores não tem as indústrias, né, que vão fazer o abate desses animais, e aí com isso aí você tem a segurança alimentar do povo, né, posta em risco, né? Doutor, eu lembro que há uns 5 anos, 6 anos, eu fui fazer um material em jornalista em Quari e havia um abatedouro clandestino. Para você ter uma noção, o abatedouro, eles eram mortos perto do rio. O boi era morto perto do rio, Uhum. o sangue escorria para o rio, e muitas vezes naquela água ali mesmo os ribeirinhos lavavam suas roupas, usavam para Você que está tomando café da manhã agora, ouvindo a gente, é só para exemplificar mesmo essa situação. Choca, a imagem me lembro que me chocou muito, e eu não vi ali fiscalização, inspeção. Essa falta de médicos veterinários, ela é um problema, né? Deve ser até em todo o Brasil. Mas como vocês estão atuando para aumentar aí esse número de fiscais, né? Especificamente sobre abatedouros? É né? porque, assim, a parte de frigoríficos, indústrias, né, ela funciona da seguinte forma quando se fala em fiscalização, né? Você tem 3 esferas, né? Sim, claro. Municipal, estadual e federal. Mas a gente não vê concurso público para isso, né, doutor? Então, aí entra uma outra situação, né? A falta de políticas públicas, a falta de vontade, né,
dos prefeitos, né, em abrirem concursos, né, para fazer a contratação de médicos veterinários, que aí sim, com isso aí, você começa, né, a organizar a parte das indústrias nos interiores. Mas há médicos veterinários suficientes? No estado hoje, eu acredito que no conselho registrado atuante deva ter em média aí de uns 800 veterinários, né? Em relação a outros estados, o valor é muito pequeno ainda, né? Mas, óbvio, nem todos eles atuam na gestão Nem pública todos das eles esferas de atuam, fiscalização, né? justamente, né? O senhor teria uma noção aí pra gente de quantos atuam assim, nessa fiscalização? A gente Difícil, conta, né? a gente conta no dedo, né? Conta no dedo? Conta no dedo. Federal, estadual, municipal? Não, falando mais a esfera municipal e estadual, né? Que é onde a gente vê Municipal, uma Manaus, no dificuldade caso, né? maior, né? Foram criadas leis e aí a gente alerta aos vereadores, aos deputados estaduais, porque a classe dos trabalhadores da área da saúde, ela tem uma organização um pouco mais forte, né? Por exemplo, farmacêuticos. Tem lei que determina que toda farmácia tenha que ter um farmacêutico ali. Isso é lei, houve um movimento, enfim. Mas se a gente olhar o outro lado, por exemplo, grandes redes de supermercados da capital que trabalham com alimento ali, a pessoa corta a carne ali na hora para o cliente, manipula aquilo Faz lá manipulação. e a gente não vê e nem sabe se tem o médico veterinário. Na tua avaliação, deveria ter também, assim como na farmácia tem o farmacêutico? Com certeza, Patrick. Porque, olha só, ali você faz a manipulação desse produto, né? Você tem manipulação, você tem o acondicionamento, né? Então, a forma que você guarda essa matéria-prima, então, esse produto acabado também é importante, que aí gera até aquela questão da carne a vácuo, né? Tem muita gente que tem receio na compra de carne a vácuo por conta de experiências ruins, que quando compra carne a vácuo, quando chega em casa, vai abrir, a carne está estragada. Um odor, né? Está Um mau odor. Né? estragada. Aí coloca-se culpa na carne, mas muitas das vezes a culpa é do acondicionamento aonde você comprou. Então, pela falta de orientação, né, que quem deve dar isso aí somos nós, né, a essas indústrias, né, eles armazenam de qualquer jeito e aí tem essas perdas. Mas, infelizmente, né, não existem leis que obriguem, né, os estabelecimentos varejistas, atacadistas, de terem médicos veterinários como responsáveis técnicos, que com certeza iria só agregar, né, e dar mais segurança ao consumidor. A gente vê tantos parlamentares aí criando leis de certa forma inócuas, né? Vazias, assim. Datas comemorativas. Se perde tanto tempo ali não no que parlamento. não devam ser Exatamente, criadas, exatamente. Mas excessivo. o que está sendo colocado aqui, por que não faz uma lei, ô vereador, bora acordar aí, deputado estadual também, para essa questão, porque tem a ver com a saúde das pessoas. Esse homem que aqui está, o nosso entrevistado, médico veterinário Danilo Mendes Hortêncio, esse homem, ele estudou, ele é mestre em produção veterinária, mestre em produção animal, aliás, técnico em infecção sanitária de alimentos de origem animal, estudou, e como ele, tem outros. Agora, como ele diz, dá para contar na mão, nos dedos da mão, né? Sim, Aqueles que estariam. Então é necessário que haja políticas públicas para isso. Porque 800 e pouco tem, pelo menos, não é? Não, com certeza, né? Eu só acredito que pelo menos 30% estejam atuando nas fiscalizações dos órgãos públicos ou menos. Então, quando se fala em fiscalização a nível municipal, né? Aqui a gente fala da Devisa. Né? Eu colocando todas as esferas. já. Todas as esferas? Eu acredito que tenha daí para menos. Menos, né? Então são aí o quê? Porque 80, complicado. Falta, menos de 300. Falta abertura de vagas. Essa é a E aí verdade, o próprio, como o Patrick bem colocou, o parlamentar, além de criar a lei, ele também tem que cobrar o concurso público, Com né? certeza. Né? Agora, doutor, só para as pessoas compreenderem como ocorre a inspeção veterinária, eu queria que o senhor pudesse comentar o chamado passo a passo e como é que é feito e como é que é expedido o laudo técnico sanitário e a importância, né? Para poder você atestar o alimento, Segurança, né, a segurança alimento, alimentar. Eu vou falar de uma área que eu atuo, né, que eu sou mais da área da
da parte de carnes, Sim. né? Bovinas principalmente, Que nos né? interessa muito, né? Que no a Amazonas carne é que o a grande... gente mais come, né? A Sim. carne bovina. Então, esses animais eles chegam às indústrias aqui, eles chegam vivos, eles são abatidos, né? Então, após ser feito esse abate, esses animais todos eles são inspecionados um a um, né? Que aí nessa inspeção é que vai ser feito aí a garantia e o livre, né? Que esses animais não tenham nenhum tipo de doença, né? Que possa passar para a gente. E que né? possa ser gerido com segurança. Com segurança. Né? Agora, o senhor ainda quer concluir? Desculpa. Não, então, aí, após isso aí, né? Os laudos, né, são atestados através de carimbos, né, assinaturas nossas, que essa carne aí, ela saiu de uma indústria, né, que essa mesma, ela foi inspecionada e tem médicos veterinários que atestam a segurança dessa carne. Então, aí você pode comer né? Sem problema algum. Pode consumir sem problema. Sem problema algum. Agora, e as temaquerias, hein, médico veterinário? Porque aquilo ali é peixe cru, né? Eu quero dizer que eu gosto demais. Não, eu gosto, eu também. Com medo de Mas... às vezes eu gosto. Porque aí você pensa, a partir do momento que você manipula um produto cru, né? E aí, quando você não tem essa temperatura elevada do cozimento dela, onde vai matar aí esses agentes, né, que possa estar ali naquela carne, naquele alimento, né, você aumenta o risco aí, né, a partir da hora que esse produto ele está cru. É interessante, uma vez eu fui em uma dessas temaquerias aqui mesmo, em Manaus, e eu olhando lá o cardápio, eu vi sashimi de pirarucu. Né? Então, sashimi de pirarucu. De pirarucu, né? Então, a galera tá fazendo o quê? Eles estão inventando. Não, é bom você explicar, né? Doutor. Acho que muita gente não sabe disso. A diferença do peixe de água doce e peixe de água salgada. O que pode ser feito cru e qual não pode, né? Justamente, né? Os nossos peixes amazônicos, né? Principalmente o pirarucu, nós já temos estudos, né, em cima desses animais, né? E você tem vários parasitas, né? Você tem agentes ali infecciosos que a gente pode contrair, né? Então, eles têm o que a gente chama de fatores zoonóticos, né? Que são as doenças que passam do alimento para nós, seres humanos, né? Então, do animal para nós. Né? E a partir da hora que você consome isso cru, você automaticamente aí tá abrindo o seu corpo para as doenças. Já né? Mas era salgada. Era sashimi de pirarucu. De pirarucu. Que o senhor viu? Sim, tava lá no cardápio, mas não tinha lá escrito. Eu não pedi. Mas chamou lá o pessoal, tudo bem? Como vai? Olha esse negócio pois aqui. Né? Eu nem comentei com ele, mas eu fiquei olhando, eu digo, gente... Que coisa, né? Mas com certeza isso aí ocorre porque por falta de uma orientação. E o cliente também não tem essa informação, né? Infelizmente. Né? Aí acaba que pode aí ser contaminado. Agora, doutor, a gente vê quase todo mês aí as apreensões de carne, de produtos, lamentavelmente em grandes supermercados aí pelo PROCON municipal e estadual, onde você percebe que apesar da empresa, do grupo empresarial ter recursos, ter pessoal, eles não têm a responsabilidade de manter armazenada aquela carne, seja de peixe, bovina, enfim. Nesses estabelecimentos, é necessária a presença de um médico veterinário, ou pelo menos deveria ter um? Com certeza. Eu vou citar até aqui um exemplo clássico, né? Eu acredito que foi na semana passada, teve uma fiscalização grande dessa, saiu nas redes sociais e tal, né? Juntamente com o DECOM, a DAF, né, que é o órgão do Estado, e mais a Devisa. Né? E eu sempre vejo isso, acompanho e tal. Quando foi no outro dia, eu fui lá, né, aonde foi feito essa fiscalização. Fui lá, me apresentei formalmente, digo, olha, sou médico veterinário, eu trabalho com a parte de alimentos e tal. Expliquei e tal. Tá bom, doutor, mas depois a gente liga para o senhor. E simplesmente não ligaram, né? Então, eu acredito que com isso falte muito querer, né?
As pessoas, infelizmente, elas não têm o hábito, né, de você ter aquela confiança, né, No de caso você do empresário, contratar. né? Às vezes ele também quer economizar, também, né, doutor? pois é, mas é aquela economia que sai Uma cara, economia né? que sai cara, Porque porque as multas são altíssimas. numa fiscalização dessa, o cara perde muito produto, Não, e o né, pior fora é as a imagem, multas, né? a Porque imagem qual cliente que suja, vai... né? Eu não sei se o senhor lembra, ou Paula Litaif também lembra, teve um vídeo que viralizou de um trabalhador na Manaus Moderna que estava muito aborrecido. Falando sobre o queijo? O queijo. Nossa Senhora. E aquele trabalhador, mas ele estava com um ódio. Mas eu não lembro, Patrick, me lembra aí desse caso. Eu vou te lembrar. E o ouvinte com certeza vai lembrar também, como o nosso seguidor do D24. Houve uma ideia, uma sugestão de autoridades, se não me falha a memória, municipais, em que o queijo não poderia mais ficar exposto ali nas bancas, como é hoje, sem nenhuma proteção. O cara pega a faca, corta lá, oferece um pedacinho para o cliente provar. E de repente houve uma determinação de não é mais para ser feito assim. Mas esse vendedor, esse trabalhador, mas ele aloprou. Ele perdeu mesmo A linha, né? a linha. E xingou, e o governador, inclusive, né? Aquilo viralizou. E entrando nesse ponto de vista, o senhor confirmou que lembra desse caso, o médico veterinário, ele tem como ir nas feiras municipais, ver esses alimentos, porque não é só o queijo, não. Claro que vocês olham a origem animal, né? Mas tem ali o tucumã já cortado, né? Sim. O tucumã cortadinho dentro de um saco. A gente não sabe como foi manuseado aquilo, está lá dentro. E outras coisas mais. Eu queria que o senhor abordasse isso também, esse perigo para a saúde. Ah, com certeza. A feira, né, quando se trata de feira, a nível de risco sanitário, né, é um dos ambientes mais propícios, né, que você tem aí a contaminações. Por quê? Justamente por isso, por falta de acondicionamento, né, os produtos ficam expostos numa bancada, né, a pessoa está passando lá, ela quer meter o dedo na carne, ela quer meter o dedo no queijo, ela fica falando próximo, né? Então isso aí tudo é contaminação, né? Então as feiras, né, do jeito que elas são hoje, né, nossa, né, você tem um alto risco aí. Com relação ao queijo, né, a gente entra também em fatores culturais, né? A questão do queijinho coalho, que a gente tanto gosta, né, com tucumã, o x-caboquinho, né? Só que esse queijo, assim como a carne, ele precisa ter procedência, né? Você precisa ter a segurança e saber de onde foi que saiu aquele queijo, como é que ele foi feito, né? Então, esse cuidado, esse zelo, né, que a população muitas vezes deixa de lado, né? Você simplesmente não vê isso. Mas, doutor, no caso do queijo coalho, ele é diferente da carne, do peixe, ele tem lá o seu prazo um pouco mais estendido para de durabilidade, assim, para não chegar, né, a estragar. Então, qual é a diferença, só para o nosso internauta, ouvinte, saber? Entender entre... Isso. Porque assim, o Patrick falando, eu lembrei, validade, é diferente, né? Carne do... Porque eu vou lhe falar, doutor, às vezes eu acho o queijo da feira mais gostoso do que o supermercado. Eu também acho. Eu acho então mesmo a gente fica gostoso. um pouco receoso, porque dá para os filhos, né, também. Não, com certeza. Então, os queijos, né, em geral, ele tem uma validade maior, né, com relação à carne. Mas isso aí varia principalmente da temperatura. Porque se você pega um produto congelado, né, que geralmente carne, né, você tem aí uma validade aí de até 1 ano. Queijos, né, dependendo do tipo de queijo, né, aí você tem aí uma variância. O nosso queijo coalho, né, como ele é um queijo que é vendido resfriado, né, ele tem uma pasteurização lenta, você tem aí um prazo aí de 3 meses, né, de validade desse queijo até ele ser consumido. E para ficar exposto lá sem armazenamento ali, essa validade ela diminui. Né? Porque a partir do momento que você tira do ambiente indicado para esse alimento ficar, você vai perdendo, né, o tempo de vida desse produto. Sim, claro. Né? Agora, doutor, prateleira. Eu fico imaginando aqui o senhor, com todo o seu conhecimento, sua formação,
Não lhe dá vontade de viajar nas suas férias para a China, não, para aquela culinária lá? Assim, beliscar uma baratinha assada, sabe? Comer uma perninha de rã ao molho. É essa cultura que ainda há pouco a gente falava. Patrick, falando em lá, ninguém está morrendo disso, né? Eu não vejo lá o povo chinês em nenhuma notícia, eu também não vejo. Oh, o chinês morre ao degustar numa perninha de rã que ele colocou no molho ali. Eu não vejo isso. Mas deve ter um tratamento antes da ingestão do alimento. Com certeza, né? Então, geralmente, quando lá, né, que é muito comum eles fazerem a ingestão de insetos também, exatamente, você percebe que é tudo muito bem frito, né? Então, a partir do momento que crocante você ali, faz esse tratamento térmico, né, você fritando uma barata, tá tudo bem. Tá tudo ok, tá tudo legal. Você não tem essa curiosidade, não? Não, curiosidade a gente tem, né, de conhecer, né, de saber como é que funciona essa feito, cultura, né? A questão lá que eles têm o hábito também do consumo de carne de cachorro, né? Gente. Pra gente aqui é uma coisa do outro mundo, né? A gente pensar nisso. Nossa, como é que eu isso, vou comer um integrante da casa, né? Que hoje cães e gatos são parte da família, né? Sim. Você tem aquilo como Deixa filho. Deixa até de ser um pouco animal de estimação, trata até como filho. Toquei nessa questão de alguns hábitos estranhos para nós, né? Orientais. Eu tenho 3 cães em casa e eu falo para eles quando eles estão mais arredos, que eu converso muito com meus cães, digo, olha, tu não apronta muito não, que eu te levo lá para a China. Eu vou te mandar para a China. Agora, eu não sei se Paula ainda tem algum outro questionamento, Paula, sobre essa questão, que é um tema bem interessante sobre a saúde da gente. Isso, inclusive está tendo muitos comentários aí dos nossos internautas a respeito. Deixa eu lhe perguntar outra coisa, doutor. Como a pessoa ela pode discernir que aquele alimento ele está contaminado, que ele está estragado? Vamos lá para a carne, que é o que o senhor atua, peixe, e em seguida a gente pode falar aí também dos queijos, porque isso uma internauta questionou, mas qual a imagem, o que a gente vê que pode dizer, não, isso aqui eu não vou comprar. Mas depois do intervalo, né, Patrick? Não, a gente pode concluir. Pode ser agora? A resposta dele. Então vamos lá, recapitulando, vamos começar pela carne, peixe e em terceiro o queijo. Tá. Como é que eu sei que esse produto ele tem origem, ele tem procedência, né? Hoje, o consumidor ele anda muito mais preocupado em saber de onde vem essa carne, esse queijo, esse peixe, apesar, né, de ainda ter aí essas práticas que a gente está comentando. Mas muitos vão lá ver o peixe levantando lá a escama, né, e vai pela visão mesmo. Né? Então, a olho nu. Quando a gente fala de carne, né, geralmente você tem que se informar. Você vai chegar lá no açougue lá, diga, meu amigo, essa tua carne ela vem da onde? Não, ela vem aqui de um abatedouro, né, estadual. Ah, tá ok. Tem algum selo aí, alguma coisa que, sim, importante, né, que garanta isso? Tem. Aqui, ó. Né? Então, para você saber se esse produto ele tem origem, né, existem selos, né, que o Estado ele libera, né? Então a gente tem o selo do SIM, né, que é o Serviço de Inspeção Municipal, a gente tem o CIA, que é do Estado, e a gente tem o CIF, que é do Federal, né? Então você viu aquele selo no produto de origem animal, você pode comprar sem problema algum, que foi inspecionado por um médico veterinário. Mas agora, tem a questão como saber, do armazenamento também, né, doutor? Agora, como saber se esse produto está bom ou não ao consumo, né? Tem algumas práticas, né, que o próprio consumidor ele pode fazer. Primeiramente, cor. Né? Você está vendo lá um queijo lá, né? A grande maioria dos queijos eles são brancos, né? O nosso queijo coalho ele é branco, né? Então, se você vê qualquer variância, né, nesse amarelado, esverdeado, né, pontos escuros, corre que é furada, né? Corre que é furada. Né? Doutor, médico veterinário Danilo Mendes Hortêncio, muito obrigado por sua disponibilidade em vir hoje aqui conosco, em pleno feriado, bater um papo tão importante sobre a importância do médico veterinário, não só para pet, mas na área da segurança da saúde alimentar dos humanos. Muito obrigado, tenhamos um bom dia. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Hein? Obrigado, doutor.